Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre mim e a proposta do canal, tá bom? Eu sou a Walina e eu gostaria de pedir para vocês assistirem o vídeo até o final. E se vocês sentirem afinidade com o conteúdo e comigo, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar e também comentar aqui para mim o que você achou. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês quem eu estou. Eu estou com 27 anos, eu sou esposa, mãe de 2 cachorras, sou estudante de letras e atualmente eu trabalho com relacionamento com cliente como supervisora. Agora, eu vou falar para vocês quem eu sou e essa é a proposta do canal, trazer vivências minhas que, de certa forma, eu vim me conhecendo num processo aí de autoconhecimento e que me trouxe muita clareza de quem eu realmente sou. Vamos lá? E vou começar falando um pouquinho sobre o meu primeiro contato com o autoconhecimento, que foi a ferramenta astrologia. Desde nova, desde quando eu me entendo por gente, eu gosto desse assunto. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que é um assunto que eu sempre estou trazendo, sempre estou falando. E a astrologia, ela se tornou uma bússola para mim. Então eu sei onde são meus pontos a desenvolver, onde são os meus pontos que eu tenho potencial, onde eu posso entregar mais ou onde eu tenho que recuar. É uma ferramenta ótima que eu super indico e que eu amo de paixão e é algo que eu trago assim para mim como um amuleto. Mas, a partir do ano de 2018, algumas coisas mudaram e eu percebi que eu me aprofundei mais nesse processo de autoconhecimento, conhecendo outras ferramentas. Então, 2018 foi o ano que eu mudei de trabalho, eu sempre trabalhei perto, eu levava 30 minutos para chegar no meu trabalho, e aí eu passei a levar 2 horas e meia. Então, eu passei a andar 15 minutos, pegar um ônibus, depois pegar um trem, depois pegar mais um trem e andar mais 15 minutos para chegar no meu ambiente de trabalho. Isso gerou uma necessidade muito grande de se adaptar. Quando chegou nessa fase, eu olhei para mim mesma e falei, eu não quero isso para sempre, mas o que eu vou fazer para que isso não seja para sempre? Eu resolvi estudar, depois de tentar várias vezes e não consegui porque eu estava focando no curso errado, um curso que não tinha nada a ver comigo. Eu realmente decidi fazer o que eu amo, que é letras. E iniciei esse curso com toda a vontade, comecei a trabalhar longe mesmo, dando o melhor de mim. E aí uma coisa aconteceu nesse ano de 2018, que eu já estava cansada pela questão de me adaptar a esse novo trabalho. Eu tive um rompimento de amizade. Mas não era qualquer amizade, era minha amizade de infância, era algo muito importante pra mim. Era como uma base. Quem já assistiu o filme Divertidamente, é como se fosse ali uma das minhas bases de caráter mesmo. E essa amizade rompida me trouxe aí um trauma muito grande, um trauma de precisar e pedir ajuda, um trauma muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu conheci uma ferramenta que é a meditação. Então, inicialmente, eu fazia a meditação 5 minutinhos ou na hora de dormir, guiada mesmo, porque eu não sabia meditar sozinha. E isso já me expandiu, já me trouxe algo que eu falei, cara, eu gosto disso, né? E aí, quando foi 2019, eu tive que ir para mais longe. Então, se eu levava 15 minutos andando, pegava um ônibus, pegava um trem, pegava outro trem e andava mais 15 minutos, esse último trajeto eu comecei a passar a andar mais 30 minutos. E aí eu falei, não quero isso. Não, desculpa, não dá. Por quê? Porque eu já estava ali olhando pra mim, entendendo o que eu queria. Mas eu tive uma proposta, uma contraproposta de eu vou te promover, eu vou te dar um momento pra você continuar comigo, porque eu não quero te perder. Eu cheguei a ouvir essa frase, eu não quero te perder. Eu falei, cara, vamos lá, acho que vale a pena. E foi quando eu topei o convite, fui, fiz tudo que eu podia. Nessa época eu saía às 10, chegava meia-noite por causa do tempo, né, do horário. E mesmo assim estudando, trabalhando e tudo mais. Foi quando aconteceu mais uma grande frustração na minha vida, que foi mais ou menos em junho, porque eu fiquei trabalhando por 4 meses com essa promoção, mas essa promoção ela não tinha sido oficializada. Chegou um dia da minha chefe virar e falar assim, vem aqui correndo
E eu fui com toda a alegria e ela me disse, olha, a diretoria acabou de assinar sua promoção. E aquilo pra mim tinha sido assim, o marco da minha carreira, porque era o que eu sempre quis, eu sempre, desde nova, sempre soube o que eu queria. E eu nunca escondi isso nada de ninguém, sempre fui muito transparente. Aquilo foi um marco, eu falei, cara, cheguei. Porém, a minha grande frustração foi que, questão de meses depois, simplesmente eu fui chamada numa sala e dito que aquela promoção não era mais minha, sem um porquê, sem um algo para me dar em troca desse rompimento. E isso me traumatizou de uma forma que me deixou muito sem chão. Muito sem chão, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, foi algo muito surreal na minha vida naquele momento. Eu já tinha tido a minha frustração da minha amizade, então eu tava sem alicerce, sem saber o que fazer. Apesar de eu ter outros amigos, apesar de eu ter meus familiares, meu esposo, foi algo muito, muito difícil pra mim naquele momento. Hoje eu consigo falar sim com mais clareza, mas até um tempo atrás eu chorava pra falar sobre esses assuntos. Eu me magoava, eu não conseguia. E o que me fez mudar tudo isso foi uma coisa que eu comecei a fazer. Primeiro que eu decidi, eu falei, olha, depois de tantos anos, tanta dedicação, eu vou pedir que me mande embora, né? E tá bom, ouvi um ok, você vai ser mandado embora. Passei ali por um abuso emocional, por uma questão de muito tempo que aquilo se acarretou. Depois de 8 meses que eu tinha tido a promessa que eu seria mandada embora, eu não fui. E aí gerou toda uma confusão mesmo, algo mental que eu nunca tinha passado. Quem me conhece uma Alina alegre, divertida. Se eu estiver numa festa, essa festa tiver 100 pessoas e eu estiver sozinha, não tiver amigo nenhum, eu saio fazendo amizade com todo mundo. E eu cheguei numa fase que eu não queria ver, falar, ouvir, eu só queria ficar no meu mundo. E essa não era a Alina que eu sempre fui. E aquilo me assustava. E quanto mais me assustava, mais eu não sabia sair daquele lugar. Aquilo pra mim foi o marco do absurdo, o marco do que tá acontecendo com a minha vida. E a partir dali, eu sempre fui uma pessoa que eu li muito, então eu comecei a ler livros de autoajuda, livros que mexia mesmo, falava um pouquinho das emoções. Um deles que me ajudou muito foi de Augusto Cury, que foi Gestão da Emoção. Então foi um livro que me ajudou muito naquele momento. E aí eu comecei a ler, passei a ler livros que desenvolvessem o meu poder pessoal, até que chegou 2020, e 2020, em fevereiro, eu finalmente fui mandada embora, e eu respirei, eu falei, cara, agora eu vou cuidar de mim. E quando eu resolvi fazer isso, veio a pandemia. Eu tava com uma sociedade, já com um projeto encaminhado com uma amiga, e não deu certo justamente por causa da pandemia. E a pandemia veio e eu falei, não tem jeito, é hora de parar, é hora de refletir, é hora de olhar pra mim, é hora de trazer essa nova versão. Não necessariamente eu tinha esse pensamento, mas foi o que aconteceu. E foi quando eu comecei a estudar mais sobre o autoconhecimento de forma didática e trazer esse autoconhecimento todo pra mim. Uma das primeiras coisas que eu olhei foi a minha criança. A minha criança, a sua criança, ela tem um poder gigantesco. Ela é mágica, ela é perfeita, ela sabe exatamente o que você precisa. A gente, com a nossa cabeça, né, adulta, de toda a vivência da sociedade, a gente perde a nossa criança. E quando eu finalmente encontrei minha criança, ela tava lá, quietinha, bem quietinha, sem saber como sair dali. E eu encontrei essa criança, eu resgatei ela, eu trouxe ela pra perto de mim, aquilo transformou a minha vida. Foi como eu resgatar a mim mesmo de um fundo de poço, assim, foi incrível. E a partir disso eu estudei, foi ótimo, foi uma fase que eu consumi muito, mas no final de 2020 eu já tinha conseguido um emprego, então eu tinha condição de começar um curso que eu me apaixonei, que eu precisava ancorar, estruturar todo esse conhecimento. Porque quando a gente tem um conhecimento didático, por mais didática que você seja, que é o meu caso,
você precisa em algum momento estruturar isso. Qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim, onde eu encaixo, por quê? Tarará. E isso me trouxe muita vontade de fazer um curso com uma pessoa que eu já conhecia, acompanhava bastante, que é a Gabi. A Gabi, ela hoje é minha mentora, e eu comecei esse curso com ela. O curso é voltado ao autoconhecimento, é onde a gente olha desde da criança interior até chegar nos dias de hoje, saber lidar com a emoção, saber lidar com tudo. E aí foi um momento muito importante pra mim. Eu venho estudando desde então, desde o final de 2020, com a Gabi, e só venho aprendendo cada vez mais. E por que eu estou aqui agora falando sobre isso? Porque eu preciso, aliás, eu senti que eu transbordei de informação, eu transbordei de conhecimento, e eu preciso passar isso, eu preciso transmitir isso, eu preciso agregar valor de alguma forma. E hoje tá aqui com a minha mesa, minha parede branca, com um celular, com a minha equipe de uma pessoa, né? Estamos aqui encarando esse desafio. E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, curte, comenta, me fala aqui o que você achou. E me segue nas redes sociais, o Alina.Oliveira. Muito obrigada.